Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série sobre AngularJS. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no 13º episódio da série, nós vamos falar sobre modularização. E já vamos começar falando o que é um módulo. No Angular, um módulo é uma coleção de componentes, né? E essa coleção contém os controllers, as diretivas, os filtros, os serviços, além, né, de toda a configuração de serviços do tipo provider, blocos de inicialização, né, que é o run, que a gente vai ver nesse episódio, entre outros. Tá bom, pessoal? Então, o módulo representa essa coleção de componentes. Tá? A gente já falou um pouco sobre esse assunto em episódios passados, mas agora a gente vai rever o conceito para que a gente aprenda a dividir a aplicação em módulos, né? E aí explorar novas possibilidades. Então, para que a gente crie um novo módulo, basta, né, utilizar a API de módulo para, no primeiro parâmetro, passar o nome e no segundo, isso é importante relembrar, um array vazio. Por que um array vazio? Porque futuramente, existindo outros módulos, a gente vai declará-los naquele local, tá certo? Aí a gente vai concatenar, tá, essas coleções de componentes, tá bom? Beleza. Ao criar esse módulo, eu tenho como retorno o módulo criado e aí tem muita gente que guarda essa referência, tá certo? Isso aí é uma questão de design da tua aplicação. Você pode tanto utilizar essa referência, por exemplo, var app, né? Isso é uma variável global, então tem pontos, né, negativos aí, porque a gente pode correr o risco, né, de que ela seja sobrescrita em algum momento, ou, né, ao invés de guardar essa referência, eu posso sempre localizar o módulo em todo local onde eu preciso utilizar. Né? Então, caso eu não tenha segundo parâmetro, que é o array vazio, ou o array com as referências, eu estou localizando um módulo. Tá bom, pessoal? Agora entra a seguinte questão. Por que eu deveria criar outros módulos? Porque a gente viu no Angular que eu uso o ngapp, certo? Vamos voltar aqui para a nossa aplicação. Então, eu tenho aqui, ó, vou abrir app.js, então eu tenho aqui, ó, o meu módulo lista telefônica. Nesse caso, eu estou usando o ngMessages aqui importado, né? Isso a gente fez quando falou sobre validação de formulários, né? Então a gente está usando ngMessages, por isso eu importei esse módulo. E aí, aqui em ngapp, eu tenho lista telefônica. Então eu tenho uma aplicação basicamente com um único módulo, tá certo? Agora vem aquela questão, poxa, mas por que eu deveria criar outros módulos? Eu vou dar alguns motivos. O primeiro deles é reuso, tá certo? O Angular é um framework que tem um potencial imenso de reuso. Então, sempre que a gente cria aquela diretiva, né, que faz aquela máscara utilizada para data, como a gente já criou antes, ou a gente cria aquele componente visual de modal, de acórdion, não vale a pena manter isso só dentro do seu projeto. Pode ser uma excelente oportunidade de contribuir com a comunidade, né? Você pode colocar aí no teu GitHub. Você pode também pensar em, dentro da sua própria empresa, criar, né, algumas bibliotecas, certo? De módulos que você vai usar entre projetos. Então, nesse caso, o módulo está agindo como um fator importante para proporcionar reuso, tá bom? Então a gente vai ver essa possibilidade ainda nesse episódio, tá bom? Então, reuso é uma. Outra organização. Né? A gente pode também dividir a nossa própria aplicação em múltiplos módulos para ter uma visão um pouco mais organizada. Tá certo? Tem muita gente também que pensa assim, olha, cada use case, né, cada tipo de requisito eu vou estar dividindo num módulo e depois eu vou concatenar todos. É uma forma de estruturar também. Tá certo? Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com essa estratégia de criar um módulo para cada funcionalidade para não burocratizar muito. Né? Porque quando a gente tem numa mesma aplicação uma boa parte de componentes comuns, certo? A gente vai ver que todos os módulos acabam se utilizando, né, uns dos outros. Isso pode ser um sinal de que eles têm um acoplamento natural. Então, muitas vezes, dividir isso só vai burocratizar. Então, pensa, né, que também pode ser usado para organização. Outra coisa importante, essa vale muito a pena, tá, pessoal? É performance. O que eu quero dizer com performance? Não é que a aplicação vai rodar mais rápido.
você tem um tipo de usuário que tem um perfil tão específico que ele mexe só numa pequena parcela, tá, de funcionalidades do teu sistema. Então, por exemplo, a gente tem lá o sistema do Detran. Pô, legal, né? Os funcionários do Detran eles vão mexer, né, na parte de CNH, na parte de Renavan, na parte de multas. Então, beleza, eles estão todos no módulo administrativo. Agora imagina que nós, usuários finais, que vamos ali consultar, por exemplo, a validade de uma CNH ou mesmo fazer um requerimento, né, para emissão de uma nova, de repente a gente vai usar 3, 4 telas. Vale a pena carregar todo o código da aplicação? Com certeza não. Então você vai ver uma aplicação aí com muitos controller services directs, ela vai ter 500, 600, 700 KB. Então não vale a pena colocar tudo num módulo só. Por que acontece? Quando esse usuário for apenas consultar a validade da sua CNH, que vai basicamente utilizar aí 1, 2 controllers com 3, 4 views, ele vai estar necessariamente tendo que transferir todo o código da aplicação inteira, mesmo que não tenha acesso, isso vai estar minificado, né? Aí essa questão de segurança é outro assunto ainda também relevante de ser abordado, mas isso vai fazer com que a gente tenha agilidade, né, para usuários que não têm a necessidade de acessar todas as partes da aplicação. Isso a gente está falando em entry points, tá? Então, basicamente, pensa em ter módulos, né, segmentados por entry point, tá bom? Beleza. Outra questão é isolamento. Então, muitas vezes, a gente precisa desse isolamento, tá? A gente vai fazer um teste unitário, né? Eu vou precisar ter um acesso direto, livre, né, de inicialização. Muitas vezes o módulo ele tem, junto com ele, né, a gente vai ver aqui hoje a configuração de blocos de inicialização, e isso pode atrapalhar um pouco os testes. Então, pode ser bem interessante a gente isolar funcionalidades em módulos para que a gente tenha uma facilidade maior ao testar. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem bastante motivação agora para olhar com mais carinho para os módulos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a criar alguns tipos de módulos, tá bom? Primeiro deles que a gente vai fazer é o seguinte. Eu tenho um serviço aqui chamado Serial Generator, tá bom? Aqui, ó. Tem esses dois arquivos aqui, né? O primeiro deles é o Serial Generator Service, né? São os dois que eu vou... Deixa eu abrir aqui, ó. Service, né? E eu tenho também uma configuração. Para quem viu o episódio que a gente falou sobre criação de serviços, os serviços do tipo provider, como esse aqui, né, permite a configuração, né? E nesse caso eu estou configurando o tamanho do serial. Então, se você não viu, assista o episódio que a gente fala sobre services, tá? Então, imagina que agora eu queira reusar, porque o Serial Generator não tem necessariamente uma relação com essa aplicação de lista telefônica, né? Então a gente viu que, ó, eu posso gerar, vou criar aqui um novo telefone, olha só. Olha lá. Estou criando um telefone novo. Ó. E aí eu tenho um serial sendo gerado. Tá certo? Então, esse serial poderia estar sendo reusado em outros, né, projetos da minha empresa, ou mesmo, né, poderia ter alguém que, olha que legal, eu preciso desse gerador de serial na minha aplicação. Então, eu posso colocar no GitHub e outras pessoas têm acesso. Agora, se ele tiver dependência com lista telefônica, como está tendo aqui nesse caso, olha só, ele está taxado no módulo de lista telefônica, não vai ser possível, né, promover todo esse reuso. Tá bom, pessoal? Qual é a estratégia? Tá? Ela é bem trivial. Tá bom? Eu vou fazer aqui um save as, tá bom? E eu vou passar isso lá para a lib. Tá? Então imagina que lá na minha lib eu tenho um folder agora, né, chamado Serial Generator. Olha lá que legal. E agora aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de Serial Generator, simplesmente, tá? Beleza. Bom, uma vez que eu fiz isso, eu vou modificar. Perceba que a configuração eu vou manter aqui, né, na aplicação de lista telefônica, porque na minha aplicação de lista telefônica é 5, na outra aplicação pode ser 10 e assim por diante, tá certo? Vou tirar até isso daqui. Vou apagar, olha que legal, esse serviço, né? Não vou mais trazer o serviço dessa forma, tá? Agora, quando eu recarregar, ele vai dizer, olha,
Eu tenho um problema para instanciar esse módulo porque eu não consegui configurar, tá vendo? Serial Generator Provider, né, não foi encontrado, tá bom? Então, obviamente, quebrou a aplicação, tá? Vamos fazer ela voltar a funcionar. Então, como toda biblioteca, eu vou fazer a importação dela, olha lá. Está em lib serial generator.js, tá bom? Beleza. Salvei. Quando eu fizer refresh, ele obviamente ainda não vai funcionar, né? Porque eu tenho aqui, ó, um módulo que ainda não existe, tá certo, pessoal? Porque eu só estou inicializando esse módulo aqui, tá certo? Então ele falou assim, olha, você está me pedindo para localizar a lista telefônica, só que ele não está disponível, tá bom? Beleza, porque a gente vai modificar isso. Eu não vou fazer em lista telefônica, eu vou fazer em serial generator. Olha, agora eu estou colocando o serviço, né, serial generator no módulo serial generator. Tá certo, até aí tudo bem. Mas o módulo serial generator também não existe. Então, vamos criar, olha lá, angular.módulo serial generator, abre e fecha, colchetes, criando um novo array, tá bom? Agora, ele vai voltar a funcionar, só que ainda não vai ser possível de localizar esse serviço, tá certo? Então, criamos um módulo e agora vem aquela ideia de utilizar, olha só, o segundo parâmetro da declaração do módulo para que a gente faça então a importação. Então, olha só, eu vou declarar serial generator, que foi, olha lá, o serviço que eu acabei de criar nesse local, tá bom? Então, olha como é simples. Refresh e tudo está funcionando. Tá? Então, até a gente vai ver aqui, olha só. Services, serial generator service. Eu posso simplesmente me livrar dele. Tá? Até porque ele já não estava importado mesmo, né? Então não faz tanta diferença. Tá? Então, apaguei. Você vê que o serviço continua funcionando. Ó, nesse caso, eu estou gerando novamente aqui os seriais todos quando eu abro a aplicação. Tá? Então, segue funcionando. Agora, pessoal, se eu quisesse, né, pegar esse serial generator e mandar para o meu GitHub, compartilhar com outros projetos, né, você vê que eu fico completamente livre, já que eu não tenho mais qualquer tipo de vínculo dele com lista telefônica. Então, os dois passos que eu fiz para importar foram basicamente importar o arquivo .js e depois declarar aqui no array, tá bom? Repara que se eu tirar essa declaração, ó, ele volta a falhar, tá bom? Então, essa é uma possibilidade que a gente tem, tá? Legal, vamos tentar então criar um serviço um pouco mais complexo, tá? Lembra do accordion? Então, a gente viu, né, 3 partes sobre criação de diretivas, nas quais a gente falou da criação de componentes como alert, date, né, e até de accordion, tá? A gente falou disso nos episódios, né, são 3 partes, sobre a criação de diretivas, tá bom? Agora, pessoal, uma coisa que é muito comum é ver bibliotecas, né, que trazem componentes visuais. Tá? Então vamos tentar derivar uma delas nesse momento. Então eu posso pegar esse meu accordion que está aqui, ó, mesma estratégia que eu fiz com o Serial Generator. Tirei daqui, tá certo? Vou abrir aqui a diretiva, olha lá, accordion, tá certo? Tá lá bonitinho. E eu vou fazer um save as lá em lib, tá? Olha lá. Vou chamar isso aqui de UI, tá certo? E aí vou chamar de UI.js, tá? Agora vocês já sabem, né? Vou modificar isso aqui para UI. Olha como eu tenho mais de uma, né? Ó, UI também, tá? Vou salvar. Você vai ver que nesse momento, né, se eu der refresh, a diretiva já não aparece mais. Ó, eu só tenho o texto, né, do conteúdo da tag que não foi reconhecida, por isso, né, nada acontece. E agora chegou a hora da gente fazer a importação. Então olha só, lib UI, UI.js. O que vai acontecer? Vamos vir aqui para UI. Não tem módulo criado, vai dizer, olha, eu não sei, né, quem é o módulo UI. Então, vamos criá-lo. Angular.módulo, olha lá, UI, abre e fecha colchete. Bom, ok. Refresh, tudo funcionando. Só que eu ainda não tenho a diretiva, né, disponível na minha aplicação. Para isso, pessoal, vem para cá e importa UI. Cuidado que UI é um nome meio genérico, né? Mas enfim. Refresh. Olha lá. Tudo volta a funcionar. Tá certo?
Simples, né? Agora eu preparei uma pergunta especial aqui para a gente discutir, né? Como fazer para criar módulos que façam referência a templates externos em HTML? Porque não sei se vocês se deram conta, mas olha só, essa diretiva aqui, ó, ela usa view/accordion.html. E esse accordion.html, pessoal, ele está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Direct, eu vou até apagar aqui o accordion directive, só para não ficar lixo aqui. Ó. Eu tenho aqui em view, olha lá, accordion.html. Então, existe uma referência. E pensa bem, você está desenvolvendo uma biblioteca de componentes visuais. Você imagina a quantidade de HTMLs que você teria que obviamente, disponibilizar. E pior, há uma amarração de pastas aqui. Então, fica bem complicado de distribuir essa biblioteca. Por conta disso, vamos ter que pensar numa estratégiazinha um pouquinho diferente, tá? Para simplificar esse processo. Tá bom, pessoal? Essa estratégia é o seguinte, tá? Vamos usar o serviço Template Cache para começar a guardar esses templates dentro da própria biblioteca, tá bom? Então, Template Cache, sempre que a gente acessa algum tipo de template, seja em ng-include, seja em route, a gente vai falar de route no próximo episódio, tá certo? Então, a gente tem também template URL em route, seja dentro de uma diretiva, como a gente acabou de ver aqui, ó, olha só, template URL, tá? Em todos esses casos, existe a utilização de template cache para que esse template seja cacheado. Ou seja, a primeira vez ele vai fazer a requisição, é um lazy loading, de certa forma, ele vai reconhecer, né, todos esses templates necessários, vai fazer uma requisição, vai pegar o template e vai armazenar. Após esse processo já está armazenado, ele não faz mais, tá bom? Então é de certa forma, algum tipo de otimização, tá bom? Eu consigo manipular esse template cache diretamente. Então, olha só que legal. Eu posso fazer cifrão template cache.put, o nome do template e o código do template. Vamos ver como é que isso vai funcionar, pessoal. É bem interessante, tá bom? Então, tá vendo que tem esse accordion aqui, .html, tá certo? Então, olha só, eu vou fazer um Ctrl X nele, vou salvar e vou fazer um refresh lá na página. Você vai ver que vai, obviamente, sumir, porque ele acabou de injetar um template vazio, nada acontece, tá certo? Agora, eu vou usar essa estratégia do template cache para definir esse template padrão, tá certo? Aqui dentro de UI.js. Olha que legal. Eu vou, de alguma forma, tá, que eu já vou explicar, fazer o seguinte, ó, template cache.put, tá certo? Como é que é o nome do template? View/accordion, por mais estranho que pareça, tá? .html, vírgula, código do template, tá certo? Só que assim, ó, este código não pode ficar voando, tá certo, pessoal? Como esse código não pode ficar voando, a gente tem que falar sobre a inicialização de um módulo. O módulo pode ser inicializado usando um bloco chamado run, tá certo? Você vê que até usei app aqui em vez da localização direta, tá? Então, este bloco é invocado na inicialização da aplicação, obviamente depois de os serviços serem configurados e estarem disponíveis para injeção, porque ele pode receber injeção de serviços aí também. E aí eu posso simplesmente fazer, ó, template cache.put dentro do bloco run para que ele seja chamado na inicialização. Então, olha só que coisa interessante que eu vou fazer aqui, ó. Antes de mais nada, deixa eu botar um Ctrl V aqui só para armazenar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Só para a gente ver o conceito. Vou fazer, ó, angular.módulo, olha lá, UI.run, tá certo? Recebe uma function. Você vê que diferentemente de outros tipos de registro de componente, não tem nome, né? O run ele já é a função diretamente. Vou fazer aqui, ó, console.log, new date, só para a gente ver isso aqui acontecendo, tá? Então, criei um bloco de inicialização, posso ter quantos blocos eu precise, tá? Não é um só, pode ter mais, tá certo? Em UI, tá bom? Obviamente agora eu vou ter que colocar UI, já coloquei, tá certo? Vamos ver agora o que vai acontecer, olha só. Percebeu que saiu a data aqui? Na inicialização? Então, ele está sendo invocado, tá?
Vamos substituir essa data pelo seguinte, ó. TemplateCache.put, olha lá, view/accordion, alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser um div teste, tá certo? Vamos dar um refresh, né? TemplateCache not defined, olha lá. Por isso que a gente tem que ter sempre o console aberto, ó. TemplateCache sendo importado, senão não tem acesso a ele, tá certo? Viu que eu tenho todos os templates, né, iguais? Olha só, div teste, olha lá, div teste e div teste. Você pode estar se perguntando, poxa, mas eu não tenho aqui em view esse template disponível? Tem. Só que como já está na cache, no template cache, ele não foi lá buscar. Posso até deletar aqui, pessoal. Move to trash. Acabou. Né? Não vai fazer diferença alguma, tá? Percebeu que eu tenho as div testes aqui? Agora, atenção, hein? Chega a hora de pegar, olha só que legal, isso aqui e colocar aqui dentro. Você vê que como eu tinha aspa dupla também, eu vou botar aspa simples agora para ficar tudo certo. Ó. Né? Uma das vantagens de usar JavaScript. Né? Beleza? Então, o que eu fiz? Eu declarei a criação do template dentro da minha biblioteca e assim eu tenho uma forma de distribuí-la. Tá certo? Salvei, beleza. Vamos lá, refresh. E aí, segue tudo funcionando. Só que agora você vai se desesperar comigo. Você vai dizer assim, cara, mas esse template é simples, né? Tem poucas linhas. Mas imagina que eu tenho um template de 100 linhas. Como é que eu vou fazer para colocar isso tudo inline? Pessoal, calma, não se desespere. A gente vai falar em outros episódios sobre Grunt, né, Gulp, ferramentas para automação de build. E existem ferramentas como o HTML to JavaScript que fazem exatamente esse processo, tá certo? Então, ferramentas como essa pegam arquivos HTML e geram automaticamente, né? Essa aqui é uma bem conhecida, né? Então, ela automaticamente faz esse processo para a gente. Tá? Então, se a gente olhar aqui nas features, por exemplo, eu tenho lá o OneTP l.html, ó, tem esses três números, tá? 1, 2 e 3. Se a gente olhar aqui, ó, expected, olha lá, options, ó, tá vendo que ele gera, olha só, templateCache.put fixtures OneTPL HTML 1, 2, 3. Então, ele automaticamente gerou para mim o templateCache.put. Então, não é assim um problema tão grande, tá? A gente tem como gerar isso no momento que a gente for buildar a aplicação. E aí, se lembra de dar uma lida também no serviço TemplateCache. Esse serviço é bem legal e ele, obviamente, é curtinho, tá? Não é tão grande assim. A gente vai ver aqui que eu posso criar templates usando o put ou também, tá? Também posso criar templates utilizando a tag script. Olha só, script type text cng template e dê o nome do template. Tá? Então, uma outra estratégia de criação. Tá bom, pessoal? Então a gente viu, né, nesse episódio estratégias, tá, de modularização. Então criamos juntos aqui em poucos minutos, tá, uma biblioteca chamada Serial Generator. Olha só que legal. Né, que é um módulo que expõe basicamente o serviço Serial Generator. Eu simplesmente importei aqui o script, vim em app e declarei a utilização dele. Em seguida, criamos a nossa biblioteca chamada UI, né? Olha lá. E aí, dentro dessa coleção de componentes, eu tenho um run que está inicializando o template utilizado por Accordion. Tá certo? Se eu quisesse passar mais coisas para UI, basta vir aqui, ó, né? Eu tenho outras diretivas também. Por exemplo, deixa eu abrir aqui, ó. Eu tenho outras diretivas como UI Date Directive, tá vendo? Se eu quisesse disponibilizar isso aí também em UI, poderia simplesmente copiar isso aqui, passar para cá e aí seguir usando dentro da biblioteca. Tá bom? Então, são estratégias muito interessantes. Eu gosto bastante de modularizar sempre que eu crio oportunidades para reuso. Tá bom, pessoal? Então, pensa com carinho, tá, nessas estratégias que a gente viu, porque isso vai alavancar o teu projeto, isso vai fazer com que você comece a contribuir mais, né, com a comunidade por meio aí do teu repositório do GitHub ou da sua empresa, tá bom? Tem muita gente já fazendo isso, tá? E é uma forma bem interessante de angariar até contribuidores, né, caso o teu projeto dê certo,
isso pode ser muito bom, tanto para você quanto para a comunidade, tá? Então, esse foi o episódio sobre modularização, tá bom, pessoal? Então, agradeço por você continuar nos assistindo, tá? Aqui estão os links, né, para o nosso site, né, Twitter, nossa página, não deixe de curtir a nossa página no Facebook, não deixe de assinar o nosso canal aqui no YouTube, só assim você fica sabendo de todas as novidades, todos os novos episódios e as novas séries, tá bom? Também, se você quiser ter acesso ao código, ele está disponível lá no nosso GitHub, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima com um episódio sobre roteamento, sobre Single Page Application, tá bom? Obrigado, até mais.